Meu filho quer ser famoso, meu filho quer brilhar. Devo colocar ele numa agência de modelo? Devo colocar ele numa produtora? Gata, muita mamãe chega até mim com essa dúvida e eu vim hoje esclarecer como é que isso funciona hoje em dia, né? Porque antigamente era muito diferente, muita coisa mudou de quando a gente era criança até agora, né? Antigamente, por exemplo, não existia Uber. Antigamente, se você quisesse chegar em algum lugar, você tinha que ir de ônibus, a pé ou de táxi. E aí você gastava um dinheirão com táxi, era mal atendido, mas só tinha aquela opção. Para quem não queria ir de carro, era táxi. E hoje? Hoje não é mais assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem o Uber, um serviço que é muito mais rápido, muito mais barato, a gente é melhor atendido. Então, assim como no meio dos transportes as coisas mudaram, no meio da propaganda e da publicidade também mudou. As empresas começaram a ver as coisas de outra forma e ainda tem muita gente gastando dinheiro à moda antiga com coisas que não vão ajudar em nada. Como assim, Dri? Vamos lá, gente. Quando o seu filho é parado na rua por uma agência, por um olheiro de uma agência, quando a criança é chamada para fazer um teste numa agência, o que acontece? Você vai lá, leva o seu filho nessa agência, você é tratado como a mãe da nova Gisele Bündchen, né? Todo mundo paparica, valoriza pra caramba, e você vai fazer esse teste com o seu filho. Mas, gente, teste de agência, deixa eu ser bem sincera com vocês, é você ter cartão de crédito. Se você tiver cartão de crédito para pagar, o teu filho vai passar no teste de 10 agências. Você pode levar ele em 15, em 20. Ele vai passar e você vai deixar um rim lá, vai gastar uma grana preta para quê? Basicamente, hoje em dia, na maioria das agências, tem muita agência pilantra, para nada. Existe uma outra agência boa? Claro que existe. Poucas contam nos dedos de uma mão, agências que realmente conseguem trabalho. Mas ainda assim, existem algumas coisas que atrapalham. Por quê? Vou explicar. Você foi lá, pagou, fez um book caríssimo, teu filho tá agenciado. Você acha que você é a única mamãe que fez isso essa semana? Não, aquela agência tá apinhada de criança, tem um monte de gente lá e não tem trabalho para todo mundo, tá? Ah, mas o meu filho pode passar nos testes. Pode, mas nem todas as crianças que estão agenciadas recebem a condição de ir pro teste, a foto é mandada pro teste de tanta gente que tem, tá bom? E, além disso, as empresas estão observando que, hoje em dia, ela pode contratar um influenciador infantil, por exemplo, que é uma criança que já tem um público, que já tem fãs, que já tem seguidores, e muitas vezes esse público é o mesmo público da marca, né? Vamos supor, uma loja de roupa infantil. Essa loja de roupa infantil, ela quer atingir quem? Mães. Quem é que segue os mini influenciadores? Geralmente são mães de outras crianças, querem ver referência para os filhos. Então o público casa. E as marcas já perceberam que elas podem investir nesses influenciadores gastando muito menos do que elas gastariam numa agência, por exemplo. Por quê? Porque aí tem que pagar a agência e eles vão pagar fotógrafo, produtor, roteirista e o escambau e luz e edição. Quando uma empresa fecha com um influenciador infantil, ela fecha com uma pessoa só. E aquele conteúdo que essa mãe produz, ela já está acostumada a produzir um conteúdo, né? Se o filho já é influencer, ela já faz isso com o pé nas costas. Esse conteúdo que essa mãe produz, ele vende muito mais, ele traz muito mais resultado para as empresas do que a propaganda normal. Você pensa, quem hoje em dia olha outdoor? Você fica olhando outdoor, panfleto, gente. Quem vê comercial de televisão, pelo amor de Deus, não existe mais isso no mundo de hoje. O que existe é isso aqui, ó, é celular na mão. As pessoas estão conectadas o tempo inteiro. Então, se você quer atingir as pessoas hoje, se a tua marca quer chegar nas pessoas, você tem que estar aqui, você tem que estar nas redes sociais. E quem melhor do que um influenciador para trazer visibilidade para uma marca? Com um conteúdo orgânico, com um conteúdo que não tem filtro, sim, porque a gente tem filtro de anúncio, não tem? Tem, a gente vê o anúncio lá, a gente já passa direto. Agora, quando é um Reels, quando é um TikTok, quando é um vídeo de alguém que tá trocando de roupa lá e você fica fixado, você fica, nossa, que bacana. E aí depois é que você vê que é uma propaganda para uma marca, né? Que a pessoa tá usando a roupa daquela marca. Então isso não tem filtro. Então isso é um valor
enorme, as empresas já viram que isso tem um valor enorme. E aí as agências estão cada vez mais perdendo trabalhos, tendo menos trabalhos e eles têm que se manter, eles têm que sobreviver. Então eles vivem de quê? De vender agenciamento, de vender book, mas não necessariamente tem um trabalho, tá? Então, a minha opinião muito sincera, se você está começando nesse meio, se você quer que o seu filho faça sucesso, cara, não vai gastar dinheiro com agência, não vai gastar dinheiro com produtora, não vai gastar dinheiro com nada disso. Começa investindo em conhecimento. Como eu faço para o meu filho ter um Instagram legal? Como eu faço para produzir vídeos interessantes, para ele ganhar público? Como eu faço para eu pegar um holofote e colocar no talento dessa criança e ela começar a brilhar? E é um trabalho, você tem que aprender a editar foto, você tem que aprender a editar vídeo, você tem que aprender a planejar esse conteúdo, você tem que se relacionar, aprender como é que você vai se relacionar com os fãs, você tem que aprender como é que você vai se relacionar com as marcas, entendeu? Então, é uma nova forma de fazer propaganda. Tudo bem você ainda querer andar de táxi, mesmo tendo Uber? Tudo bem. Você só vai gastar mais e você vai se aborrecer e talvez você não tenha. Mas tem gente que prefere. Agora, para a maioria das pessoas, é muito mais vantajoso, financeiramente falando e tudo mais, começar pela internet. Então, eu começaria criando um Instagram para essa criança da maneira correta. Eu começaria produzindo um conteúdo para essa criança dentro de um nicho. Eu começaria por aí, tá? E nós da Escola de Kid Influencers estamos aqui justamente para ajudar você nesse processo, porque nós ensinamos tudo que uma mãe novata ou não precisa saber. É, porque tem mamãe que tem Instagram, tá há mais de ano aí e não tem a menor experiência e o Instagram não cresce, não consegue seguidor, não consegue comentário, não consegue nada. Enquanto eu tenho alunas, acabei de receber uma mensagem de uma aluna que entrou mês passado me falando: Dri, que coisa boa o seu curso, acabei de conseguir uma parceria de escola particular de 100% para minha filha. E eu tô aprendendo ainda. É maravilhoso, tô gostando demais. Você viu a diferença? Ela não investiu em agência, em booking, nada disso. Ela investiu em quê? Em conhecimento. Então, para o futuro, gente, para as próximas profissões que estão vindo, invista no conhecimento. Não gaste dinheiro à toa. Tá legal?